A notícia mais importante dos últimos dias, eu posso dizer até, talvez até dos últimos tempos, e é uma importância diferente, que é a declaração do governador do Rio Grande do Sul, do Eduardo Leite, um cara que vem tendo um relativo sucesso na administração. Lógico que há aqueles que não gostam e criticam, porque afinal de contas existe uma ideologia em cada pessoa e aí você concorda e discorda, e isso faz parte do jogo da democracia, que aliás é o modelo que eu sou fã. Eu defendo a democracia acima de qualquer outra forma de governo, a não ser que você apresente ou alguém apresente uma coisa melhor do que o que temos, porque não há nada melhor. Nenhuma ditadura foi ou é melhor do que uma democracia. Não há nada de bom numa ditadura que não possa ser feito numa democracia, né? É o modelo que mais respeita as individualidades e as coletividades também, de maneira não autoritária, não impõe nada, não obriga ninguém a fazer nada. Eu prefiro muito, né, os regimes democráticos, independente de esquerda ou direita. O meu ponto central é a democracia, ela é capaz de promover mudanças sustentáveis, né, no tempo, para as sociedades. Os melhores países do mundo para se viver são democracias. E uma das questões essenciais é o respeito ao contraditório, é o respeito à postura diferente da sua, é o respeito à ideia diferente da sua, né? Mesmo você achando que a pessoa está no caminho errado ou com a postura inadequada, o respeito absoluto ao direito que a pessoa tem de ser o que é e dizer o que diz. E é lógico que todo mundo tem os limites, né, legais para dizer e fazer coisas. Isso é fundamental. O direito à liberdade individual, por exemplo, não pode sobrepor ao direito do outro indivíduo, né? Eu vejo muita gente, por exemplo, dizendo, eu não, vou dar um exemplo pontual, a vacina, né? Eu não quero tomar vacina. É como se isso fosse uma questão que dissesse respeito apenas à pessoa e não à coletividade. Quando você não toma vacina, você está assumindo um risco não apenas de se infectar. Se fosse isso, tudo bem, a vida é sua, você faz o que quer. A questão é de transmitir o vírus para outra pessoa. O que aquela Fernanda Venturini lá, que jogou vôlei pela seleção brasileira, fez outro dia, é bizarro. Só vou tomar vacina porque eu quero viajar pelo mundo, e aí não tem como viajar se não for vacinado. Que curioso, né? Ela quer viajar com certeza para países mais avançados do que o Brasil, países mais avançados, tipo os europeus, ou a América do Norte, ou o Japão, e eles exigem a vacina para receber turista. Então um país mais avançado, certo, na visão da Fernanda Venturini, é um país idiota, um país imbecil, que exige que as pessoas estejam vacinadas. Olha que absurdo. Legal é o Brasil, cujo governo não está nem aí para essa questão. Meu Deus, né? Que bizarro. Tem que respeitar o direito do outro, né? A individualidade que eu tenho, ela só de fato vale quando ela também se equivale à individualidade do outro. Senão não é de fato uma democracia. A democracia não é só o meu direito, é fundamentalmente o direito do outro também, né? Essa é a ideia central. Mas voltando ao ponto, o governador do Rio Grande do Sul, né, ele assumiu num programa do Pedro Bial que é gay. Quem é do Sul e quem acompanha a política já sabia disso, né, mas ele não tinha dito isso abertamente, e na verdade isso não é necessário. Se tem uma coisa que ele acertou de verdade, foi dizer, eu não sou um gay governador, né? Porque ninguém sai dizendo por aí que é um hétero governador, isso é irrelevante. Ele é governador. Ou ele é policial, ou ele é prefeito, ou ele é advogado, ou ele é qualquer outra coisa. Qual é a relevância que tem para a sociedade saber se o presidente, o prefeito é gay ou não é gay? Isso é totalmente irrelevante, não é por isso que vai ser melhor ou pior o governo dele. Mas isso acaba sendo importante para muita gente. Agora, no caso dele, eu considero isso um negócio bem interessante para a democracia brasileira, uma autoridade pública ter essa coragem de dizer isso. Por quê? Porque se ele já era discriminado, e é provável que sim, na campanha de 2018 ele foi alvo de fake news em relação a essas questões, pegando no pé dele, explorando, né? Porque existe um machismo na sociedade brasileira, um machismo bocó, idiota, chinfrim, cafona, antigo, atrasado, ridículo, né?
preconceito contra pessoas que não são heterossexuais, sejam homens ou mulheres, né? A violência contra essas pessoas, violência física de fato, de bater, de matar a pessoa simplesmente porque não segue um padrão considerado que seria o normal, né? Normal definido por algumas pessoas, né? Bom deixar isso claro. Tem gente que morre porque é gay, tem gente que morre porque tá de mão dada, uma menina tá de mão dada com a outra menina, então tem que bater, tem que apanhar porque merece. Isso é uma perversidade, segundo algumas pessoas. Nada mais antigo, atrasado e bizarro do que isso. Absolutamente bizarro, né? Mas enfim, voltando ao governador. E ele foi lá e disse que isso aí pode ser para ele um ativo eleitoral. Talvez até ele tenha feito isso em função disso, porque ele está tentando viabilizar uma candidatura à presidência da República no partido dele, o PSDB, né, que é um dos maiores partidos do Brasil. Tem o governador João Dória, que tem um trunfo na mão, apesar do Dória ser muito impopular nesse momento, pelo menos é o que dizem as pesquisas, eu acho até que as pessoas, especialmente os paulistas, valorizam muito pouco o que o João Dória fez, porque não sei se tinha algo mais importante a se fazer nessa pandemia do que ir atrás de vacina. Né? Eu ainda estou procurando saber o que exatamente ele fez de tão ruim para que as pessoas o odiassem. Talvez porque ele tem uma postura muito almofadinha, né? Muito sempre bem vestido, né? Calcinha apertada, que é outro preconceito, aliás, como eles dizem. O pessoal fica falando isso. Mas, enfim, não sei o que vai acontecer com o João Dória, eu só sei que é legítimo que ele pleiteie a presidência. Ele é o governador do estado mais importante do Brasil. Até onde sabemos, a gestão dele não tem casos de corrupção. Até onde sabemos, ele tem procurado resolver os problemas do estado do jeito dele, da maneira dele, mas ele é um governador atuante, não se omite. Não fica fazendo piada, não fica passeando igual o outro cidadão aí vive fazendo. Ou o presidente vive fazendo, com o dinheiro do povo. Fazendo motociata que custa alguns milhões de reais para o povo pagar. Né? Propaganda antecipada com dinheiro público. Dória não faz isso. Isso aí já é um ponto positivo. Se eu tivesse que escolher entre Bolsonaro e Dória, eu não pensaria nem 0 vezes. João Dória. O homem foi atrás de vacina. Né? E obrigou o outro lá a ir atrás de vacina, porque senão eu também não iria. Ele só foi porque o Dória foi. Aí o medo da eleição pegou. Mas voltando ao governador, o governador também quer ser candidato a presidente. O Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, quer ser candidato a presidente. Ele é contra a reeleição, então não vai se candidatar à reeleição, segundo ele está falando também, né? Sei lá se muda de ideia. Política nunca se sabe. E aí ele disse lá, essa questão dele se declarar gay, nacionaliza o nome dele. Todo mundo hoje está falando dele. Todo mundo que fica atento ao Twitter, ao Facebook, ao YouTube, às redes sociais, à política em geral, ouviu falar de Eduardo Leite dessa questão, até porque ele foi atacado. Olha que interessante, né? E aí, agora eu vou criar uma certa inimizade com algumas pessoas aqui. É sempre importante lembrar, o bolsonarismo, em geral, é homofóbico. Né? Mas é de se espantar que gente de esquerda, que diz que é a favor da questão teve ali domingo, né? Domingo não, segunda foi o dia do orgulho do LGBTQIA+, enfim, orgulho gay. E aí muitas estrelas desses movimentos aí partiram para cima do Eduardo Leite como se ele fosse nossa, que cara odioso, né, por ter feito isso. Porque muita gente, a maioria desses movimentos de pautas identitárias, né, de gays e movimento negro e movimento, são pessoas de esquerda. Não é todo mundo, mas a maioria é de esquerda, até porque isso nasceu muito da intelectualidade da universidade, tem muito a ver com isso, e é muita gente de esquerda, e meio que sequestrou essa pauta, né? Como o Bolsonaro fez com a bandeira do Brasil. Sair com a bandeira do Brasil na rua aí, vão achar que você é bolsonarista automaticamente. Foi sequestrado, assim como a camisa da seleção brasileira. Eu já nem uso mais essas coisas para não ser confundido, morro de medo. Mas apesar de ser brasileiro e ser torcedor da seleção brasileira, mas fica difícil, né? Sequestrou.
essas pautas, né, a defesa dos gays, ou a defesa dos negros, ou a defesa dos índios e outras questões aí, foram sequestradas pela esquerda. Então muita gente, como por exemplo o ex-deputado Jean Willis, que já foi motivo de perseguição, de homofobia, até de agressão, de ameaça de agressão, até saiu do país por causa disso, se manifestou dizendo que ele não, sabe, diminuindo o Eduardo Leite só porque ele não é de esquerda, né? Acusando ele de um monte de coisa que, gente, o cara apenas disse uma coisa e o máximo que a gente pode dizer para ele é: pô, valeu, legal, cara, você é exatamente corajoso. Porque isso é muito difícil. Nós somos uma sociedade muito atrasada ainda, né? O Rio Grande do Sul tem problemas sérios em relação a isso, de perseguição, né? Infelizmente, que é um estado, né, que era para ter outra postura. Não é que é todo mundo também assim, é lógico que não, mas tem muito isso lá. Assim como tem no Mato Grosso do Sul também, um reacionarismo bocó. Gente que consegue usar até a religião e Jesus Cristo para atacar homossexuais, como se Jesus Cristo fizesse isso em algum momento, né, lá no Novo Testamento. Negócio totalmente bizarro, mas o Eduardo Leite mostrou coragem. Se colocou de novo, talvez até acho que foi estratégia política mesmo, porque ele nacionalizou o nome dele. Agora todo mundo vai olhar para ele, inclusive vai olhar o que ele fez de bom e de ruim no estado dele. Mas eu achei bizarro essa questão de você diminuir a pessoa só porque ela não é do seu campo ideológico. Ah, não é de esquerda, então não é um bom gay. O bom gay é aquele que é que pensa igual eu, né? Ah, teve gays apoiando o Bolsonaro. O Eduardo Leite parece que apoiou o Bolsonaro, acho que no segundo turno, né, da campanha. Quando ficou Lula não, desculpa, Haddad e Bolsonaro, ele apoiou o Bolsonaro. Ele era do PSDB, ele deve ter apoiado o Geraldo Alckmin, né? Assim como o Dória fez isso também, mas o Alckmin não foi, não decolou. Aí no segundo turno eles optaram por ir contra o PT, como a maioria dos brasileiros, e garanto que hoje a maioria não vai fazer isso. A não ser que o candidato seja o próprio Lula. Aí, meu amigo, eu não sei o que fazer. Eu, sinceramente, acho um desperdício para a política brasileira ficar limitada a ter que escolher entre Lula e Bolsonaro, que eu já brinquei com muita gente, com os meus alunos, que Lula e Bolsonaro são dois polos, né? Dois polos de um mesmo atraso. São dois polos de um mesmo atraso. Um à direita, um à esquerda, e o atraso é gigantesco. Acho uma perda de tempo. Acho que o Brasil não tem futuro com Lula e Bolsonaro. Um tem umas vantagens, eu acho o Bolsonaro muito ruim. Na verdade, não acho isso agora. O interessante, quem me conhece, quem foi meu aluno, quem foi meu amigo, quem conversou comigo sobre política, eu até evitei conversar muito sobre política, porque o pessoal estava querendo brigar com a gente, né, quando você falava alguma coisa do Bolsonaro. Ele sempre foi despreparado, foi um deputado muito ruim, nunca apresentou projeto nenhum, nunca defendeu nenhuma grande ideia, nada, não tinha uma causa importante que ele cuidava no Congresso, nada, a não ser as corporações que ele defendia. Ele defendia policiais militares e militares do Exército. Não é que ele defendia no sentido de instituição, não, era coisa menor, salário, benefício, mordomias, tipo pensão para filha de militar aí, que é o maior rombo da Previdência brasileira, vem dos militares hoje, né? E eles foram protegidos na reforma da Previdência. Foram protegidos. Os militares foram protegidos na reforma da Previdência. Tem militar se aposentando com 45 anos, enquanto o cidadão comum vai para 65. Mordomia. Filha de militar fica com pensão do pai. Tem filho de militar aí ganhando 100 mil reais de pensões antigas. O segredo de aborrecer, né, como diria Voltaire, o segredo de aborrecer é dizer tudo. Eu estou fazendo um monte de inimigos aí, imagino eu. Né? Espero que não, né? Espero que a gente consiga estabelecer diálogos, mas eu estou dizendo tudo. Posso estar errado, lógico, mas prefiro ser mais verdadeiro nessas questões. Não ficar passando pano, né, como está na moda aí. Muito jornalista, eu tenho vergonha de alguns jornalistas aí. Ontem o Adrilles Jorge, na Jovem Pan, comparou Bolsonaro a Jesus Cristo, ou a Virgem Maria, uma coisa assim. Ele era a Virgem Maria, que ele era virgem na questão da corrupção. Oi? Sério? Com tratolão,
com esses escândalos de vacina aí, propinas para lá e para cá, virgem, com rachadinha histórica nos gabinetes ao longo de 30 anos, virgem na corrupção, segundo Adrilho Jorge, um jornalista da Jovem Pan. Né? Bem estranho. Mas enfim, vamos ao que interessa. Eduardo Leite foi muito corajoso, né? Ele está de fato nesse ponto de parabéns. E ele disse, e eu acho que ele vai cumprir, ele não vai usar isso como ativo político, não. Isso, lógico, chamou atenção, levou o nome dele para o Brasil inteiro, mas ele não quer ser julgado por ser gay. Assim como eu achava também ruim quando se dizia, Dilma é a primeira mulher presidente do Brasil. Não, ok, do ponto de vista simbólico, isso é muito legal. Assim como o dia que a gente tiver um negro na presidência, ou uma negra, né, na presidência, isso vai ser simbolicamente muito bom. É muito bom para uma criança, por exemplo, ver, sei lá, a Maju Coutinho apresentando o jornal Hoje. É ela que está lá ainda? Nem sei se ela está lá ainda. Mas é interessante ver pessoas da sua, parecidas com você, da sua etnia, do seu grupo social, em postos de destaque. Né? Imagino que tenha sido maravilhoso para os negros americanos verem o Barack Obama, 8 anos presidente. Né? Isso é muito legal. Representatividade. Estou super fã disso, até me emociono com essas coisas quando acontecem. Então, mas é sempre importante lembrar, no fim das contas, não é por isso que o Obama foi um bom presidente, como não será por isso que o Eduardo Leite será um bom governador, ou se um dia chegar a ser presidente. Não é por isso que a Dilma foi boa ou ruim, não é porque ela era mulher em si. O fato de ser mulher é relevante, muito relevante, tá? Ok. Agora, a gestão é outra coisa. O Bolsonaro é um mau gestor porque ele era mau deputado, ele é ruim. É isso. Esse é o ponto. Eu já brinquei com algumas pessoas que apoiaram ele, pessoas que tinham empresa ou fazenda, coisas assim. Eu pergunto assim, você colocaria o Bolsonaro para ser o gerente da sua fazenda? O capataz? Ou o gerente da sua empresa? Não, por quê? Porque a pessoa percebe, ele não tem condições, ele não tem preparo. É um arruaceiro, um homem que vive de conflitos. Né? Vive de confusões e com mais confusões. Então, assim, é um problema sério que a gente tem no Brasil. Mas, de novo, Eduardo Leite é uma pessoa corajosa, que fez uma coisa muito corajosa e foi covardemente atacado pela esquerda, não por toda a esquerda. Eu vi gente de esquerda elogiando a postura, dizendo inclusive isso, olha, ideologicamente eu não concordo com ele, mas essa postura eu achei muito interessante, muito legal. É bom viver num país em que as pessoas podem dizer isso abertamente, claramente, não precisa ficar escondendo essas coisas com medo de represália, de familiares ou de pessoas da sociedade, enfim. Né? Precisamos evoluir nisso aí e não criar confusão, mais brigas e mais atritos, só porque o cara não é do meu grupinho ideológico. Né? Tá sim, de parabéns, Eduardo Leite. É novo, tem um futuro brilhante na política, espero eu, acho eu. E, de novo, não é questão de gostar ou não gostar do que ele pensa, do que ele faz, do partido dele. Não é essa a questão. A questão é que a democracia ela impõe essa dificuldade. Eu sei que é difícil para todo mundo, para mim é difícil aceitar certas coisas em outras pessoas, mas eu preciso, porque é o jogo da democracia. É a essência da democracia, aliás. Vou fazer um vídeo só sobre democracia, só sobre o que eu entendo por democracia, até porque não tem um manual de democracia, né? Existem coisas que a gente foi agregando ao longo do tempo, da história dos povos, e há um conjunto de coisas, né? Estado de Direito, participação popular, direitos humanos, e enfim, dá para juntar alguns aspectos e explicar, ó, isso aqui é democracia, isso aqui não é. Vou fazer um vídeo desse um dia, mas é fundamental defender isso. O direito que as pessoas têm de ser o que quiserem ser e de fazerem as coisas com liberdade, sem ser patrulhadas, como o Eduardo Leite foi hoje. Né? Ele vai sofrer preconceito de gente boçal, gente homofóbica, como aquele jornalista bizarro lá, o Siqueira Júnior. Vai sofrer preconceito desse tipo de gente. E aí vai sofrer também esses ataques de gente da esquerda que acham que ele não é um gay legal, porque ele não é um gay de esquerda. Pelo amor de Deus, que tipo de país a gente vai construir desse jeito? Não. Parabéns, Eduardo Leite, pela coragem. E parabéns a todo mundo que o aplaudiu, que o parabenizou, sem julgar ele, sem transformar isso num assunto, nossa, meu Deus, né?
Ele ficou bom porque agora é gay, ou ficou ruim porque é um gay que não é de esquerda. Para. Não, a gente tem que evoluir. Estamos evoluindo. O Eduardo Leite é um sinal de evolução nesse país maluco que a gente tem. Valeu, um abraço, voltamos aí no futuro.